Olá a todos que acompanham o canal Direito Favorável. Eu sou o professor Ronaldo Rolim e nós vamos falar sobre direito constitucional. Mais especificamente de todos os assuntos que envolvem direito constitucional, quero tratar aqui com você que me assiste sobre poder executivo. Quais são as características básicas, as disposições gerais que a Constituição dispõe sobre o poder executivo. E sobre esse tema, a Constituição inicia no artigo 76, falando que o Poder Executivo será exercido pelo Presidente da República e auxiliado pelos ministros de Estado. Neste sentido, o Vice-Presidente da República, nos termos da Constituição, ele é o sucessor ou substituto natural do Presidente, mas quem exerce as funções é o próprio Presidente, junto com os seus ministros de Estado. Em relação à eleição do presidente da República, nós temos que considerar que ele e o vice-presidente devem constituir uma chapa única. Com a Constituição de 88, nós juntamos aí tanto aqueles que desejassem candidatar-se a presidente, como aqueles que desejassem se candidatar a vice-presidente da República. Faço questão de ressaltar isso porque em momentos anteriores da nossa história, nós já tivemos a possibilidade de votar só para presidente e em uma outra eleição votar para vice-presidente, tendo assim a possibilidade de ter duas pessoas de partidos e ideologias totalmente distintas. Pois bem, nessa chapa única de presidente e vice-presidente da República, irá se aplicar o princípio do sistema majoritário de eleição. Lembrando que para o presidente da República é o sistema majoritário absoluto, que pressupõe a possibilidade da ocorrência de um segundo turno. Esse sistema majoritário absoluto, ele também se aplica para governadores de estado e para municípios com mais de 200 mil eleitores. Ou seja, nós vamos ter, por outro lado, o sistema majoritário simples, que é aquele utilizado para cargos de senador da República e para municípios com menos de 200 mil eleitores, que só tem um turno. Quem tiver maior número de votos válidos será eleito. Pois bem, voltando à presidência da República, essa chapa única de presidente e vice-presidente terá aqui o sistema majoritário absoluto, primeiro turno e a possibilidade de segundo turno, como eu havia dito anteriormente. O primeiro turno, por expressa previsão constitucional, ele deverá ocorrer no primeiro domingo de outubro e, caso haja segundo turno, no último domingo de outubro. Aqui nós temos que considerar o seguinte: só não ocorrerá segundo turno se algum dos candidatos obtiver mais da metade dos votos válidos em primeiro turno. Como assim? Nós vamos ter aqui a questão para a contabilização de votos válidos, apenas aquele voto dado para o candidato. Tecnicamente, o voto válido é para o candidato ou para a legenda partidária. Contudo, como são apenas 2 dígitos para o candidato à presidência da República, acaba se confundindo o voto ao candidato e o voto dado à legenda. Ficam excluídos dessa contagem os votos em branco e os votos nulos. Qual a diferença? O voto em branco é aquele dado como um voto de protesto em que você não reconhece nenhum candidato como seu verdadeiro representante. Já o voto nulo é o voto defeituoso. Você acreditava que o número de um candidato fosse X, enquanto ele era Y. Tanto o voto branco quanto o voto nulo, eles não são considerados como votos válidos. Eu quero desfazer um mito aqui que existe de que o voto branco acaba indo para o candidato que estava melhor posicionado. Isso é falso, isso não acontece. Voto branco e voto nulo não entram na contagem para a eleição do candidato a presidente da República, que isso fique bem claro. Pois bem, se nenhum dos candidatos obtiver mais de 50% dos votos válidos, aí sim nós teremos o segundo turno, como eu disse, no último domingo de outubro. Quem vai para o segundo turno? Apenas os 2 candidatos mais votados, ou melhor dizendo, apenas as 2 chapas que obtiveram melhor classificação nas eleições, o primeiro e o segundo colocado. Todos os outros ficam excluídos do segundo turno. Perceba aqui o seguinte, que nós temos aí, dependendo do mês de outubro, 2, 3 semanas entre o primeiro e o segundo turno. Muito bem. Se entre essas semanas, se durante essas semanas de campanha eleitoral para o segundo turno, um dos candidatos falecer, um dos titulares a candidato da presidência da República falecer, ou então tiver a chapa cassada, ou então for declarada sua inelegibilidade, enfim, se ocorrer algum motivo que o impeça de continuar ocorrendo ao segundo turno. Nesse caso, nós teremos a seguinte
Solução: o terceiro colocado no primeiro turno, ele virá para compor a eleição ao segundo turno. Como assim? Não é o vice-presidente da chapa que assume a titularidade de candidato à presidência da República, não. A chapa toda fica excluída. O candidato sobressalente, o candidato que ficou, ele também não é eleito automaticamente. Ainda assim ocorrerá a eleição no segundo turno. Sendo assim, o terceiro candidato vem para concorrer, que fique bem claro isso, ok? Então, feitas essas características em relação essas características iniciais em relação ao Poder Executivo, cabe lembrar aqui duas coisinhas importantes, dois institutos jurídicos constitucionais importantíssimos sobre o exercício das funções do presidente da República: impedimento e vacância. Impedimento. Quando eu falo de impedimento, eu estou trazendo aqui hipóteses temporárias nas quais o presidente da República não poderá exercer suas funções. Ele está em viagem ao exterior, ele está de licença, ele está de férias. Algum motivo temporário faz com que ele não possa exercer suas funções de presidente. Só um detalhe, quando eu falo de viagem ao exterior, quero lembrar aqui que, pela Constituição, se caso o presidente ou vice-presidente da República viajem ao exterior por mais de 15 dias, eles precisam de autorização do Congresso Nacional sob pena de perda do cargo. Importantíssimo isso, ok? Pois bem, voltando ao impedimento, são hipóteses temporárias em que o presidente da República não poderá exercer suas funções. Quando nós nos encontramos diante de uma situação de impedimento, nós vamos falar de substituição do presidente da República. O presidente da República será substituído. E quem é o seu substituto natural? Como eu falei no início, o vice-presidente da República. Sendo assim, se o presidente da República estiver impedido, quem assume as funções será o vice-presidente da República. Se por acaso o vice-presidente da República também estiver impedido, também estiver em viagem ao exterior, também estiver de licença, de férias, nesse caso, assumirá o presidente da Câmara dos Deputados. Muita atenção, presidente da Câmara dos Deputados. Por que da Câmara dos Deputados? Aqui é uma simbologia muito forte da nossa Constituição. A Câmara dos Deputados, ela é a casa que representa o povo. Sendo assim, há de se lembrar do artigo 1º, parágrafo único da Constituição, de que todo o poder emana do povo. Se o presidente ou o vice-presidente da República, que democraticamente, pela vontade do povo, ou pelo menos da maioria dos votos válidos dados pelo povo, não puderem exercer temporariamente as funções de presidente da República, nós teremos aí aquele que preside a casa que representa o povo. Nesse caso, o presidente da Câmara dos Deputados. Se por alguma razão o presidente da Câmara dos Deputados também não puder assumir as funções de presidente da República, nós teremos um outro substituto, que será o presidente do Senado Federal. Olha só, o presidente do Senado Federal, ele é também o presidente do Congresso. Contudo, o presidente da Câmara assumirá as funções de presidente da República antes do presidente do Senado Federal. Que fique bem claro isso. E se caso também o presidente do Senado Federal encontra-se impedido de assumir tais funções como presidente da República, nós teremos aí um outro substituto, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então preste atenção, sobre impedimento, o presidente da República tem que 4 substitutos, e tem que ser nessa ordem: o vice-presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal e o presidente do Supremo Tribunal Federal. Não à toa, todos estes cargos são cargos privativos de brasileiros natos. Vale a pena conferir aí o artigo 12, parágrafo 3º. Além destes cargos privativos de brasileiros natos, há outros que a Constituição traz para que nós possamos conhecer. Então, nós temos aí o impedimento e os 4 substitutos naturais do presidente da República. Por outro lado, pode ser que por algum motivo permanente e não mais temporário, o presidente não possa mais continuar exercendo tais funções. Nós estaremos diante da vacância. Enquanto o impedimento trata sobre hipóteses temporárias, a vacância vai nos trazer hipóteses permanentes em que o presidente da República não mais poderá exercer
qualquer função como presidente da República. Nesse caso, nós não vamos mais falar de substituição, nós vamos falar de sucessão. Impedimento é substituição. Em caso de vacância, nós falaremos de sucessão. E neste ponto, o presidente da República só tem um sucessor, que é o vice-presidente da República. Então, caso o presidente da República faleça, seja condenado por crime de responsabilidade no processo de impeachment, tenha a sua candidatura, a sua elegibilidade, o que for cassado, então nós teremos aí a assunção da função pelo vice-presidente da República. O vice-presidente se torna presidente e nós não teremos mais o vice-presidente, ok? Que fique bem claro. Pois bem, e se por algum motivo, durante o mandato, o vice-presidente que assumiu as funções de forma permanente, também não mais puder exercer, também deixar o cargo vago? Neste caso, nós teremos a dupla vacância. Atenção, a dupla vacância, ela só ocorre quando o presidente e vice-presidente da República, ambos, não podem mais exercer o cargo de presidente da República de forma definitiva. Atenção a isso. Sendo assim, o efeito natural da dupla vacância será a convocação de novas eleições. Muita atenção, enquanto as eleições não ocorrerem, quem estará ocupando as funções de presidente da República temporariamente será o presidente da Câmara dos Deputados, temporariamente, até que um novo candidato seja eleito. Então, dupla vacância, nós teremos aí novas eleições. Mas muita atenção em relação ao momento da ocorrência da dupla vacância. Porque se essa dupla vacância ocorrer nos 2 primeiros anos do mandato, nós teremos a convocação de novas eleições diretas dentro do prazo de 90 dias. Cuidado, 90 dias e não 3 meses. Se você contabilizar, nem sempre 90 dias dá exatamente 3 meses, ok? Então, novas eleições diretas dentro de 90 dias, organizadas pela Justiça Eleitoral, em que toda a população brasileira irá votar novamente para presidente da República. Caso, por outro lado, a dupla vacância ela só ocorra nos 2 últimos anos do mandato, nós teremos aí a convocação de eleições indiretas dentro de 30 dias. Não mais toda a população, todo o povo brasileiro irá votar, mas sim os nossos parlamentares federais. Os nossos 513 deputados federais, junto com os 81 senadores, irão escolher 30 dias após a ocorrência da dupla vacância um novo candidato à presidência da República. Lembrando que mesmo na dupla vacância, essa ocorrência de novas eleições, os candidatos devem preencher todos os requisitos de elegibilidade da Constituição que estão dispostos no artigo 14, parágrafo 3º, ser brasileiro nato e possuir pelo menos 35 anos, ok? Além de outros requisitos constitucionais. Então, no momento da dupla vacância, depende. Se ela for nos 2 primeiros anos do mandato, eleições diretas em 90 dias. Se for nos 2 últimos anos, eleições indiretas dentro de 30 dias. Diretas porque o povo vota, indiretas porque os nossos congressistas irão escolher o novo presidente da República. Pois bem, feitas essas considerações iniciais, nós vamos encerrar aqui essa nossa primeira conversa sobre poder executivo. Ainda há muita coisa interessante que a Constituição nos traz e que você precisa conhecer, ok? Um grande abraço e até a próxima.